Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Hoje encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, o versículo de número 32. Assim está escrito: Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Estas foram palavras de Paulo aos irmãos da igreja em Roma, onde certamente ali havia um pensamento sobre a diferença entre as pessoas. Havia um grave problema entre judeus e gregos, ou gentios, que não fossem judeus. Por quê? Os judeus consideravam-se como detentores da aliança de Deus, por onde as promessas de Deus vieram, por onde o Cristo nasceu, enfim, tudo aquilo que Deus havia planejado. E para eles, então, os gentios eram pessoas que estavam fora da aliança, fora do propósito, fora da bênção de Deus. E é exatamente o pensamento que dominava a época, porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele deixa registrado e de relance dá para transparecer que realmente essa diferença existia. Aqui no capítulo 2 de Efésios, o versículo 11 e 12, diz: Lembrai-vos de que, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Quem é os que se chamam pela circuncisão? Os judeus. Quem é os que se chamam pela incircuncisão? Os gentios. E, portanto, eles eram chamados assim, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então esta era a condição do gentio. Comparando-se com este texto, a situação dos gentios em relação aos judeus era realmente uma situação diferente e em piores condições. Por quê? Porque os judeus consideravam-se os detentores da lei, da comunidade de Israel, de onde veio a aliança, de onde veio as promessas, de onde veio o Cristo. Mas a nossa felicidade é que no plano de Deus, conforme relatado aqui por Paulo, ele diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Tanto judeus quanto gentios. Aos olhos de Deus, não há diferenciação entre um e outro, porque o mesmo pecado que dominou a vida dos gentios é o mesmo pecado que dominou a vida dos judeus. E, portanto, a palavra de Deus nos afirma que ninguém está isento do pecado. Nós encontramos em Romanos, no capítulo 5, e o versículo 12, está escrito assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Bem, por quem entrou o pecado? E por quem entrou a morte? Por Adão. Quem era Adão? Adão foi o primeiro homem criado, formado pelas mãos de Deus, e, portanto, se a matriz que era Adão pecou, caiu em desobediência, em transgressão diante de Deus, todos os outros que vieram como sua descendência já vieram no estado de pecado. É o que o salmista diz num dos salmos: Eis que em pecado fui concebido e em pecado foi gerado. Tanto a concepção como o seu nascimento foi em pecado. Gerado em pecado, nascido em pecado, vivendo neste mundo em pecado. Então esta é a condição. Por quê? Porque o pecado passou a todos os homens e atingiu todas as áreas da vida humana. Então nós observamos que pela ofensa de um só, todos caíram
no pecado. Então diz que a ofensa por uma só pessoa. Então, através desta ofensa, a morte reinou através deste, que é Adão. E o salário do pecado é a morte. Então, o pecado gera morte. O pecado se traduz como desobediência. Uma vez que todos estavam na mesma condição espiritual diante de Deus, em pecado, não tinha como Deus agir com um povo diferente de outro povo, visto que todos estavam na mesma condição. Aí iria haver uma diferenciação, uma parcialidade. E Deus não é parcial. Deus não escolhe um em desprezo ao outro. O amor de Deus é universal, é para todos. O plano de Deus para a salvação é para todos. Nem todos aceitam, mas ele é oferecido a todos e nele há alcance para todos. No entanto, por isso que está registrado aqui, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, que é uma das manifestações do pecado, para com todos usar de misericórdia. Deus, ao encerrá-los todos debaixo da desobediência, ele o fez para que ninguém ficasse fora do exercício da sua misericórdia. Então todos ficaram na mesma posição. Já que estavam debaixo da desobediência, é nesta condição que Deus os encontrou, mas não para continuar permitindo que eles ficassem nesta condição. Mas Deus tudo fez e propôs para que essa situação fosse resolvida. Quando nós lemos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3 e o versículo de número 22, está escrito assim, Gálatas 3 e 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Lá Deus disse debaixo da desobediência. Desobediência e pecado são sinônimos. Para que a promessa pela fé que Deus havia feito em Abraão por meio de Jesus Cristo, que haveria de vir, esta promessa pela fé fosse dada aos crentes, ou seja, aos que creem em Jesus. E este crer só é possível porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, mas abriu uma oportunidade pela sua misericórdia, é a porta de escape para a salvação. Porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então Deus, na sua misericórdia, abre um tempo de oportunidade aonde ele manifesta a sua misericórdia, ou seja, a sua disposição de receber e aceitar aqueles que foram encerrados debaixo da desobediência, debaixo do pecado, para que agora, através de Jesus, no exercício da misericórdia de Deus, eles pudessem ser transformados, perdoados, libertos. E então, é o que diz a palavra de Deus. Uma vez que foi lançados debaixo da desobediência, a misericórdia de Deus é oferecida também para todos, conforme está aqui no capítulo 5 de Romanos, o versículo 20 diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, o pecado, os efeitos do pecado na vida humana, eles foram muito profundos no nosso ser. Porém, na misericórdia, Deus manifestou também a sua graça e a graça de Deus salvadora, revelada em Jesus e por Jesus, a graça traz agora a salvação. Então está escrito que onde abundou o pecado, a graça superabundou.
Quer dizer, a graça nos seus efeitos, ela foi além dos efeitos do pecado. Por isso é que a pessoa salva por Cristo Jesus, ele agora está liberto. Não há mais lá no interior dele a matriz geradora de pecado. Não, porque ele foi liberto e agora lá está a graça de Deus atuando, operando salvação. Então, por isso está aqui, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, olhando agora em Romanos, no capítulo 5, nós observamos o versículo 19, os versículos 12 e o versículo 20. Então, no capítulo 6, versículo 1, Paulo faz uma interrogação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, uma vez que a pessoa morreu para o pecado, foi ao encontro de Jesus, na oportunidade da misericórdia e graça dada por Deus, foi levado então à salvação. Então, o intuito de Deus encerrar a todos debaixo da desobediência foi unicamente para usar com todos de misericórdia. A mesma medida que Deus usa para um, ele usa para o outro. Então, quando nós olhamos isto, aí começamos a entender que entre a humanidade não há ninguém diferente, porque todos estão em desobediência. Desobediência como consequência do pecado. E o pecado traz a morte, traz a separação de Deus. O pecado escraviza, o pecado impõe suas regras para as pessoas e elas vivem nesse estado de pecado até o dia de serem atraídas por Jesus e libertas por ele, no tempo chamado da misericórdia, onde a graça de Deus está disponível para salvar. Então, quando Deus abençoe a irmã Doraci. Então, quando olhamos aqui, porque Deus encerrou, foi Deus que encerrou, a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí vem alguém e diz, não, mas eu não sou pecador, mas eu não faço mal, eu só faço o bem. Mas em relação a Deus, ele foi também encerrado debaixo da desobediência, porque ele foi gerado e foi concebido em pecado. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens e todos pecaram. E ao pecarem na descendência de Adão, todos eles ficaram separados de Deus. Paulo deixou escrito aqui em Romanos, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, o que fazer agora? Aproveitar da parte de Deus a oferta de salvação, que promove a reconciliação e a transformação. Isto só é possível mediante o operar da graça de Deus, a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, aqueles que foram encerrados debaixo da desobediência não têm nenhuma desculpa se continuarem lá, porque a eles foi oferecida esta graça de Deus manifestada através de Jesus para salvar. E diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ligado à salvação, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a irmã Maria Aparecida. Então, nós encontramos aqui, o plano de Deus é único, é para todos. Então, não há diferença agora.
Não, porque eu sou de uma tradição, porque a minha linhagem, a minha etnia, a minha raça é diferente, então eu tenho diante de Deus privilégio. Não tem, não. A palavra de Deus diz que Deus encerrou a todos. Quer dizer, não ficou ninguém fora deste encerramento que Deus fez debaixo da desobediência, com o objetivo de usar de misericórdia para com todos. Então, se hoje estamos salvos, libertos e transformados, nós somos gratos a Deus, porque Ele manifestou em nós a sua misericórdia, a sua graça e operou salvação na nossa vida. Hoje, salvos por Cristo, servimos a Deus, o glorificamos e lhe demonstramos a gratidão, porque o Senhor fez por nós e em nós o que ninguém poderia fazer. Mas Deus, na prova do seu amor, Ele nos alcançou e nos trouxe para perto de si, e agora então estamos acessíveis à graça, à misericórdia e ao amor de Deus. Tudo isto revelado para o bem da humanidade. Então, quando Paulo trouxe esta orientação, ele acabou de uma vez por todas a diferença de que os judeus consideravam-se melhores do que os gentios, sendo que eles também falharam diante de Deus. Então não há desculpa. Tanto judeu como grego ou gentio, eles estão na mesma condição espiritual diante de Deus, lançados debaixo da desobediência, mas com uma oferta de salvação mediante a misericórdia de Deus, para que eles possam ouvir, compreender e receber. E assim fazendo, desfrutar os resultados que são provenientes da salvação que nos é dada por Deus através de Jesus Cristo. Então, com isto, nós vemos aqui que aquele problema que existia, então, acabou entre essas duas qualidades de pessoas, entre judeus e gentios, porque eles estavam vangloriando-se de uma situação que diante de Deus não tinha esse prestígio, não tinha esta diferenciação. Deus abençoe a irmã Rosa Fernandes. Então, nós encontramos aqui que eles, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. Mas entre eles, todos eles caíram na incredulidade. E, portanto, Deus os encerrou debaixo da desobediência, a fim de que pudesse usar com todos de misericórdia. Deus abençoe, irmão Sebastião Antônio. Então veja como é necessário nós estarmos atentos ao que a palavra de Deus diz, porque existem pessoas que consideram-se melhores do que outras. E justamente quem se considera melhor não aceita a oferta de salvação oferecida por Deus. O próprio Jesus, uma certa ocasião, ele falou sobre isto. Ele falou que os judeus, os publicanos, aquelas pessoas fora da linhagem de Israel, os publicanos, os pecadores, as meretrizes, eles quando ouvem a palavra de Deus, entendem, compreendem e entram no reino de Deus. E aqueles que se consideram filhos do reino ou da linhagem, eles ficam de fora, porque se julgam que já são possuidores de algo que eles ainda não receberam da parte de Deus através de Jesus. E assim são aqueles que se justificam a si mesmo. Lembra quando Jesus ensinou sobre a oração do fariseu e do publicano?
O fariseu dizia, olha, eu não sou como os demais homens, nem como esse publicano aí, roubador, não. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço tantas coisas boas e por aí vai. A palavra de Deus diz que ele desceu da maneira como subiu. Não foi justificado. Mas o publicano nem conseguia olhar para o alto, mas simplesmente batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esta confissão dele foi tão sincera que Jesus disse, este desceu justificado. E aqui quando nós encontramos, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, a misericórdia de Deus é extensiva a todos. Se você já está desfrutando desta misericórdia e da salvação que lhe foi oferecida por Deus através de Jesus, glória a Deus pela sua vida. Siga adiante, permaneça firme e fiel. Se porventura você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, este é o momento e é a oportunidade de você reconhecer-se diante de Jesus um pecador, mas reconhecer que Jesus foi enviado para ser o Salvador. Então, neste reconhecimento, você, ao compreender a mensagem do Evangelho, a graça salvadora, manifestar-se na sua vida, você então vai reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e vai se colocar à disposição de Jesus. Ele vai entrar no seu coração, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai libertar a sua vida, ele vai transformar, ele vai te ajudar a caminhar em novidade de vida. Porque agora você estará desfrutando do tempo da misericórdia, em que Deus manifestou a graça por amor e nela está oferecida a toda a humanidade a salvação presente e futura, portanto, salvação eterna, para desfrutarmos aqui vida e acesso com Deus pela fé e na eternidade vivermos com Ele o cumprimento desta promessa. Então, eis aqui a razão por que Deus encerrou a todos, para que não houvesse diferenciação entre um povo e outro. Todos foram colocados na mesma medida, no mesmo nível, para que Deus pudesse usar com todos de misericórdia e oferecer a todos a salvação. Porém, Deus dotou o homem, a mulher, do livre-arbítrio, a liberdade para escolher. Há muitos que ouvem e não se decidem. Há outros que ouvem e decidem-se por crer em Deus, crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Estes têm a garantia da vida eterna e a certeza da salvação. Portanto, atente para isto. Reflita sobre este momento. Se a tua vida não está enquadrada naqueles que já, salvos e libertos por Cristo, o estão servindo, hoje é o dia de você ter este encontro pessoal com Jesus e ele mudará completamente a sua vida e você terá alegria, paz e salvação presente e eterna, garantida por Deus através de Jesus Cristo. Então, pense sobre isto. Tome hoje uma decisão. Grave no seu coração. Você que já desfruta, glorifique a Deus por tão grande amor revelado que nos alcançou e nos salvou. E hoje desfrutamos esta salvação perfeita e gloriosa de Deus para cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.